Chega decidiu constituir uma equipa especial composta por alguns elementos da sua direção nacional e também pelos deputados, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, bem como da Comissão de Economia, para delegarem especialmente, junto do Governo, as negociações do próximo Orçamento do Estado. Gostava de deixar, no entanto, claro, em nome do Chega, que essas negociações ocorrem com o sentido de responsabilidade que o Chega tem de procurar, no quadro parlamentar que temos atual, evitar qualquer outra crise política ou de natureza orçamental. O Governo deu sinais aos partidos de que estava realmente interessado em ouvir e construir a base da política orçamental dos próximos anos, e é nesse sentido que o Chega aceitou participar nesta ronda de negociações. Há, porém, dados que não mudam nem se alteraram em relação aos últimos meses e que o país deve conhecer antes de partir para uma interrupção e depois para as negociações do Orçamento do Estado. O Chega participará nestas negociações do Orçamento do Estado com sentido de responsabilidade e com muitas das bandeiras que trouxe e que tem, quer a nível orçamental, quer a nível de política fiscal. O Governo não pode nem deve trazer à Assembleia da República documentos fechados, documentos impostos sem qualquer negociação, pelo menos no que ao Chega diz respeito. Há um dado particular sobre esta situação de legislatura que não é desconhecido dos portugueses. A aprovação do Orçamento do Estado apenas acontecerá com o voto favorável do Chega ou com uma abstenção do Partido Socialista. Ora, estes caminhos são, em si mesmo, opostos. Ou o Governo opta por ir ao encontro das satisfações do Partido Socialista, e isto significa impostos elevados, subsídios elevados, mais despesa e a contração da economia em troca de uma subsidiação dessa economia, tal como o PS o defendeu ao longo dos anos, ou tem um modelo diferente, um modelo mais próximo do Chega e daquilo que é a direita europeia, de menos impostos, de um investimento público específico e selecionado, e também da promoção do crescimento económico, aliviando as famílias e as empresas da carga fiscal brutal que temos. Estes caminhos não são possíveis de serem cruzados. E, portanto, o Governo deve decidir rapidamente e cedo com quem e de que forma quer fazer as negociações do Orçamento do Estado. Isto não significa que o Governo de Luís Montenegro não tenha que ouvir todos e não tenha que negociar com todos. Significa que o voto do Chega não basta a sua abstenção, necessita do seu voto a favor. E como todos compreendem, o partido ou um partido não pode votar a favor de um orçamento se não for nele incluído e se não for nele chamado a construir essa política orçamental e essa política alternativa. Nós dissemos, quando ocorreram as eleições de março, para aqueles que nos quiseram ouvir, que o país precisava de estabilidade. E precisava de estabilidade com um acordo de governação a 4 anos que permitisse que o país enfrentasse os grandes desafios que tem pela frente, que enfrentasse a execução do PRR, que enfrentasse a crise energética e a crise habitacional. O Governo preferiu olhar para o outro lado e agora percebeu, com melhor ou pior motivo, que a estrada está a terminar à sua frente e que tem poucos caminhos para poder chegar a entendimentos. O Chega foi e continuará a ser um partido de responsabilidade. E por isso, como disse, nomeámos uma comissão específica para a negociação do Orçamento do Estado. Sei que o Governo também o fará com o Partido Socialista, mas deve compreender a tempo e a horas que é impossível ter um orçamento que agrada ao Partido Socialista e que agrada ao Chega e à direita portuguesa. É impossível ter um orçamento que vá de acordo àquilo que o PS quer, que é não descer o IRC, não descer os impostos, continuar a subsidiar a economia através de uma falsa entrada de dinheiro na economia líquida, ou sequer um modelo diferente, esse que nós defendemos, com menos impostos, com a capacidade de promover crescimento económico, desanuviando as empresas, as famílias, e com uma alternativa clara ao modelo macroeconómico que tem sido seguido. O Governo ainda não deu sinais de qual é o modelo que quer, mas era importante que o fizesse quanto antes, visto que na próxima sexta-feira se iniciam rondas negociais importantes que levarão à discussão, em outubro, do Orçamento do Estado para 2025. Da nossa parte, ficaremos sempre de consciência tranquila, por saber que, num primeiro momento,
propusemos que um acordo alargado pudesse levar à estabilidade do país. E que, num segundo momento, avisámos o Governo de que seguir o mesmo caminho que o Partido Socialista tinha seguido nos últimos anos não teria o nosso apoio e podia levar a que o orçamento não fosse aprovado. Também tenho que dizer o seguinte: todos os sinais indicariam, no início desta legislatura, que o Governo preferiria negociar com o Partido Socialista do que com o Chega. Todos os sinais indicariam que deveria ser com o Partido Socialista que o Governo se entenderia. Porém, o Governo vai a tempo, ou ainda vai a tempo, de fazer essa inflexão e de procurar uma construção que não seja feita ao lado do Partido Socialista. Porque se isso acontecer, e se esse caminho continuar a ser seguido, se as promessas eleitorais continuarem a ser olhadas de lado, como aconteceu com as portagens, como aconteceu com o IRS, o Chega desvincula-se e desresponsabiliza-se completamente do resultado que possa vir a ter a negociação do Orçamento do Estado para 2025. E este aviso deveria ser dado antes de qualquer negociação orçamental e não no fim de qualquer negociação orçamental. Enquanto que o PS tem apenas de se abster, o Chega tem de votar a favor do orçamento. E não o faremos, se este não for um documento construído a par e passo, em discussão bilateral e em discussão concertada com o nosso partido. Porque é assim que funciona a democracia e é assim que nós vamos insistir para que o orçamento funcione também, para que as bandeiras reais da classe média e das pessoas comuns possam ser sentidas em conta neste orçamento. O Partido Socialista escolherá quem quiser para governar, para negociar com o Governo. A grande questão aqui é que nós sabemos o que o Partido Socialista quer. E Pedro Nuno Santos tem-no dito frequentemente. Ele é contra a descida do IRC, ele tem sido contra a descida de impostos a nível geral e tem sido favorável à política que tinha sido seguida pelo Partido Socialista em matéria fiscal, que é de uma brutal carga fiscal sobre as empresas, sobre as famílias e depois a aplicação dessa carga fiscal através de subsídios. Tem sido assim que o PS tem governado. O PSD tem que escolher se é esse mesmo caminho que quer e se vai procurar a negociação com o PS ou se quer um outro caminho. O Chega não convidou o Governo para nenhuma negociação. O Governo convidou o Chega para que na sexta-feira possa haver uma primeira ronda e uma primeira delegação de conversações a propósito do Orçamento do Estado. Certo? Portanto, sexta-feira teremos uma primeira reunião em que o Chega levará ao Governo as suas principais prioridades em matéria orçamental. O Governo decidirá se quer seguir estas prioridades, se quer continuar o modelo do Partido Socialista. É muito claro. E não há agora muito mais para fazer. Agora há que tomar decisões e há caminhos para escolher. Este caminho será o que vamos apresentar na sexta-feira. O Governo, se preferir negociar com o Partido Socialista, tem o caminho aberto também para o fazer. O Presidente do Partido é um deles, o Secretário-Geral é outro e os deputados-membros da Comissão de Orçamento e Finanças e de Economia, seguidamente. Porque queremos ter uma equipa que faça a construção, se essa for a vontade do Governo, a par e passo do Orçamento. Repito, no caso do Chega não basta abster-se no Orçamento. O Chega teria que votar a favor. E isso acho que toda a gente compreende, que apenas pode acontecer se o Orçamento for um produto de uma negociação entre o Chega e o Governo. Se o Governo preferir procurar a abstenção do Partido Socialista, então é bom que também o diga muito claramente e a tempo, para evitarmos estar a perder tempo ao país e estar a perder tempo em termos de opções. Bom, nós já tínhamos definido que o caminho de descida fiscal e de descida de impostos era para nós um caminho essencial, para promover precisamente o crescimento económico. Porém, é sabido que desde as áreas da administração interna relacionado com os polícias, até ao investimento na saúde relacionado com os seus profissionais, passando naturalmente pela redução daquilo que nos parece ser hoje uma excessiva, enorme carga fiscal sobre as pequenas e médias empresas, quer a nível de tributação autónoma, quer de segurança social. Estas são algumas das bandeiras que o Chega levará à negociação do orçamento, compreendendo, e eu não queria deixar de dizer, compreendendo que nós vamos ter que aumentar muita despesa em matéria de defesa, e o Chega está nesse consenso alargado, porque temos que atingir as metas dos 2% a que nos vinculámos, e o Chega não vai fugir a essa responsabilidade, portanto temos noção que vai haver aqui um aumento de despesa relacionado com a defesa, temos perfeita noção disso, também temos perfeita noção que o momento que estamos a viver exigirá investimento na habitação devido à crise que enfrentamos. Em tudo isso o Governo pode contar com a nossa responsabilidade, sabendo que tem que se começar a criar uma trajetória diferente daquela que foi a do Partido Socialista, que era mais impostos e mais subsídios. Nós queremos o contrário, queremos menos impostos, menos subsídios e mais crescimento económico. E o Governo terá que fazer uma escolha, se vai continuar o modelo de governação do Partido Socialista ou um modelo alternativo à direita de crescimento económico. É isso que levaremos na sexta-feira e é isso que promoveremos.